E mais, se quebrou, tem de construir de novo. E ninguém constrói de graça, né? A não ser trabalho solidário. Aí é uma grana. Constrói. De graça? De graça. Às vezes um trabalho solidário. Uma parceria. Você sabe que o governo economizou milhões de reais com parcerias técnicas de colaboração. Para esse restauro todo? Para esse restauro dessas obras. Ou seja, economizou do dinheiro público, então. Do dinheiro público que seria gasto se não fossem essas parcerias. Aquele relógio que a Isabel estava mostrando, por exemplo, saiu, repara, a custo zero. Porque uma empresa suíça assumiu o transporte, o seguro, o reparo. Então, muito dinheiro que poderia ter sido gasto, para além daquele que foi gasto, e foi economizado justamente com essas articulações políticas de parcerias mesmo. Por isso também que a primeira-dama, agora falando, ela ressaltou a parceria com a Suíça, né? Isso, tamanha importância de ter havido esse restauro. E colocando isso em valores, como é que fica isso, Pedro? E já a gente vai voltar também aqui trazer a Basília Rodrigues também para a conversa, para a gente poder falar sobre isso, porque tem um prejuízo enorme dessa invasão, né? Você preparou para a gente uma arte. Isso, Elisa, tem um prejuízo enorme. Dá bom dia para você, para Clarissa, para Basília, para Isabel. Bom dia. 10h13, a gente não tinha te ouvido ainda. E também falar do privilégio, né, de estar num momento como esse, no dia 8 de janeiro, rodeado por 4 mulheres que são defensoras da democracia de primeira ordem, assim, numa data tão importante para a gente relembrar esse momento que o país viveu 2 anos atrás. E o 8 de janeiro de 2025, 2 anos depois desta invasão à sede dos 3 poderes, que a gente vê aí nas imagens, ele ajuda a mostrar, Elisa, como algumas cicatrizes, e elas estavam falando das cicatrizes das obras, né? Algumas cicatrizes, elas talvez nunca mais sejam curadas, né? Ficam para sempre. Algumas dessas marcas, inclusive, na nossa democracia, marcas físicas, marcas políticas, marcas psicológicas, e efetivamente o processo demora muito mais do que parece. Há mais de 480 investigações em andamento ainda para responsabilizar esses invasores da sede dos 3 poderes. Vamos falar agora sobre efetivamente essas obras que foram impactadas com a destruição, paredes, estrutura. Para lembrar você, foram invadidos 4 lugares: o Senado, a Câmara, o Palácio do Planalto e a sede do Supremo Tribunal Federal. E a destruição se espalhou por todos esses lugares. A gente preparou uma arte que mostra exatamente qual foi o impacto dessa destruição. Vou caminhar aqui para a tela para mostrar um pouco melhor, Elisa, mas aí a gente consegue perceber. Janelas e portas. Você fez a vistoria, né? Você está fazendo a vistoria em cada parte. Trabalho de engenheiro, né? Janelas e portas que foram destruídas lá, especialmente na Praça dos 3 Poderes, obras de arte das quais a gente já falou um pouco aqui. Divisórias, grades, vitrais também entram nesse impacto da destruição. Há um impacto na parte elétrica, a gente está falando de cabos, fios, tomadas que foram destruídas, lâmpadas, luzes também. Paredes que tiveram que ser pintadas depois de pichações, depois de vandalismo, depois de terem pedaços da pintura arrancados pelos invasores dos 3 poderes. E até mesmo sanitários e mármores, como bancos, cadeiras de mármore, bancadas, foram avariados por esses invasores. Aí, o prejuízo estimado nesse momento, essa conta ela vai variar, cada lugar que você olhar ela vai ter um número diferente e tem uma explicação para isso. O número vai sendo atualizado porque ainda há reparos a serem feitos e, por outro lado, há cooperações que acabam economizando parte do dinheiro. Mas no levantamento da CNN, que eu compilei os dados, 17 milhões e 300 mil reais de prejuízo. Vários acordos foram firmados por parte do Supremo Tribunal Federal com aqueles acusados por terem causado esse prejuízo. E eles recuperaram 1 milhão e 700 mil reais para os cofres públicos. Isso significa que cerca de 10% do prejuízo total foi recuperado. Os outros 90% saíram do meu bolso, do seu bolso, do bolso da Clarissa, do bolso de você que acompanha a gente. Foram prejuízo de fato. Nós pagamos pela barbárie. Nós pagamos pela barbárie. Nós pagamos pelos impactos da depredação da sede dos 3 poderes. Então, essas imagens que a gente viu aqui, para além de um impacto político, para além de um impacto
histórico, para além de um impacto jurídico, elas tiveram um impacto financeiro milionário. E esses 15 milhões de reais, que talvez a gente nunca recupere, Elisa, poderiam ser muito melhor aplicados se fossem usados, por exemplo, para a construção de unidades de saúde, educação ou até mesmo para programas sociais. Mas isso não vai ser possível justamente por conta dessa necessidade de manutenção e recuperação da sede dos poderes em Brasília. Apenas para concluir, tem um detalhe, Elisa, que não está nessa conta e não tem como estar nessa conta, que é o prejuízo incalculável. Quando você olha para os números e vê que foram quase 20 mil decisões judiciais por conta dos ataques do 8 de janeiro, você tem um dispêndio em termos de horas de profissionais do judiciário tão significativo, mas tão significativo, e a gente sabe que o judiciário tem alguns dos maiores salários aqui do Brasil, a elite do judiciário, especialmente o STF, que não tem como calcular. Será que os ministros, os seus auxiliares, não poderiam ter dedicado esse tempo para julgar outras ações tão importantes se a gente não tivesse tido essa barbárie? Ou seja, o custo é ainda maior, né? O custo é maior. E esse custo a gente talvez nunca consiga calcular, né?